Bom, minha saudação a todos os que estão tendo a oportunidade de acompanhar essa série de episódios sobre a cultura aqui de Erechim e do Alto Uruguai, encampada pelo colega Marco Aurélio Pedotti, Histórias do Sul contadas em prosas e versos, e que vai ao ar também pela TV Sangue de Gaúcho. Quero dizer, antes de mais nada, que para mim é um motivo de alegria, de honra até, poder ser um dos escolhidos para falar a respeito de um dos temas. Quando na nossa juventude a gente poderia imaginar que estaria participando de uma série assim, o que, sem dúvida nenhuma, para mim, reitero, é uma alegria. Bom, eu sou José Adelar Ode, sou jornalista, me formei na PUC, em Porto Alegre, em 1979. Trabalhei na então Companhia Jornalística Caldas Júnior, que tinha o Correio do Povo, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde e a Rádio Guaíba, de 1977 até 1981, e depois eu acabei me afastando. Em 82 o jornal viria a fechar, reabriu em 1986, e eu também fui readmitido em 1986 e trabalhei como correspondente, então, do Correio do Povo e da Rádio Guaíba aqui na região, então de 1986 até o ano de 2016. Foram 30 anos como correspondente, mais 5, 6 anos, dá para se dizer, lá. Tive uma passagem pela Rádio Difusora, que é a atual Band, lá de Porto Alegre, e tive a honra, o privilégio de poder trabalhar em Porto Alegre ao lado de nomes renomados da imprensa do estado do Rio Grande do Sul, o que sempre confere para quem está naquele ambiente uma série de experiências que você acaba somando, agregando e levando para a sua vida inteira, o que para mim foi sempre um motivo de honra e eu sempre procuro enaltecer isso. Bom, o meu tema aqui é a importância dos meios de comunicação, a importância da imprensa para o desenvolvimento da cultura. Eu fui buscar alguns dados e constatei que, por exemplo, na Grande São Paulo, em 2020, ou mais especificamente em São Paulo, a TV Cultura, que trabalha basicamente, então, com cultura, eminentemente com cultura, ela tinha uma audiência no Ibope de 1 ponto. 1 ponto equivalia, então, a em torno de 76 mil domicílios. E alcançava aí um público de 205 mil pessoas assistindo. Dá para se perceber claramente que digamos assim, uma audiência razoável, contando-se que outros órgãos de imprensa de outros canais de TV bastante conhecidos, com redes e tal, chegavam a 2 a 4 pontos no máximo. Então, assim, cerca de 2,1 dos aparelhos ligados, dos aparelhos de TV ligados em São Paulo, estavam na TV Cultura, que trata eminentemente da cultura. Por aí a gente também percebe que, se não é um número expressivo, também não é de se jogar fora, mas deveria ser bem mais, poderia ser muito mais. Enfim, uma visão muito pessoal minha é que o restante da imprensa, que tem, digamos, a grande fatia, dedica espaços muito pequenos para a cultura em si propriamente dita. Vamos falar sobre Erechim, especificamente a imprensa em Erechim. Eu vou me fixar basicamente, vou começar pelo meio, dá para se dizer, que ali por 1962 era fundada em Porto Alegre a TV Gaúcha.
2 anos depois, de uma forma inédita, no interior do estado, era fundado um canal de televisão exclusivamente nosso aqui, a TV Alto Uruguai. Isso foi em 1964. Em 1972, então, 12 anos depois, a TV Alto Uruguai seria absorvido, seria encampado, acabaria fazendo parte do grupo RBS, que era a TV Gaúcha, que começou a espalhar sucursais pelo interior do estado inteiro. E a primeira das TVs foi uma TV lá de Caxias do Sul, né? E depois a TV Alto Uruguai, que foi a segunda a fazer parte, então, desse grupo de canais de TV que se espalhou pelo interior do estado. O fato é que Erechim teve, durante 2 anos, um canal de televisão, imagem e som, produzido inteiramente por erechinenses. E, enfim, foi um momento de orgulho para a cidade. E também temos a TV Erechim desde o ano de 2008. Eu acho que o ponto marcante da imprensa de Erechim, ele ocorre no dia 26 de outubro de 1929, quando surge em Erechim, com o senhor Estevão Carraro, o jornal O Boavistense. E em 1937, esse jornal acabaria trocando de nome e passou a configurar, então, o jornal A Voz da Serra, que a grande maioria das pessoas conhece, ouviu falar, e o jornal A Voz da Serra, com outro nome, mas também ainda A Voz da Serra do Alto Uruguai, está até hoje aí. Foi o grande veículo de comunicação assim que abriu as suas páginas para o lado cultural de Erechim. Pessoas de grande nome, de grande influência, políticos, advogados, empresários, professores, jornalistas, enfim, das décadas de 30, de 40, de 50, 60 especialmente, 1970, enfim, usaram das páginas do jornal A Voz da Serra para escrever artigos sobre política, sobre economia, sobre esporte e também muito sobre cultura. Então nós temos figuras de renome cultural de Erechim que passaram pelo jornal A Voz da Serra. E, para quem não sabe, o jornal A Voz da Serra, na década de 40, ele trouxe nas suas primeiras páginas, ele fez a cobertura inteira, evidentemente através de agências de comunicação, de agências de notícia, ele publicou toda a Segunda Guerra Mundial. Poucas pessoas sabem disso, mas nas páginas da Voz da Serra constam fotos e textos de agências de notícias internacionais que faziam a cobertura da Segunda Guerra Mundial. Quem tiver tempo e puder ver um dia no arquivo histórico, Juarez Miguel e Lafonte, vai constatar isso. E também vai constatar, evidentemente, com profundidade, talvez o nosso momento cultural mais profícuo, mais rico que Erechim teve, que foi naquele período ali de 1950, 60, enfim. Ainda sobre jornais, nós tivemos em 2005 o surgimento do jornal Bom Dia. Tivemos em 2001, se eu não me engano, em 2001 ou 2000, o surgimento do jornal Boa Vista, do qual eu tive a honra de poder participar da fundação. Em 2018, nós tivemos o surgimento do jornal Atmosfera, que foi um jornal impresso, que acabou também ficando só no virtual. E essa passagem aí do jornalismo impresso, migrando para o virtual, atingiria praticamente todos os veículos de comunicação. O Bom Dia hoje tem o impresso, tem o virtual. O jornal Atmosfera ficou apenas no virtual.
e na esteira disso tudo acabaram vindo emissoras de rádio, web, blogs, sites de notícias, enfim, tudo virtual, que é o caminho, enfim. Né? Há até um estudo aí que prevê que talvez lá pelo ano 2030, provavelmente o Brasil não tenha mais jornais impressos. É uma coisa absurda, mas enfim, nós não vamos deixar de conviver com a imprensa, mas vai ser a imprensa que a gente está habituado hoje em dia, praticamente ela na palma da mão. Falando um pouco sobre emissoras de rádio, a primeira rádio que surgiu em Erechim foi a Rádio Erechim, em 1947. Eu vou falar com as pessoas com as quais eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar, e o senhor Tramontini é uma figura, ele foi um gestor, ele foi o gerente, ele foi um radialista, ele foi um apresentador, ele apresentou concursos de beleza, transmitiu bailes numa época totalmente, o que não deixa de ser um aspecto cultural, isso tudo, futebol, né? Em 1947, então a Rádio Erechim. Em 1960 apareceria a Rádio Difusão, em 1960. Nós teríamos ainda a Rádio Virtual, com o seu surgimento em 1990, e a Rádio Cultura no ano de 2001. Queria fazer uma referência ainda, e o Marco vai lembrar, eu acho disso um pouco, sobre a Rádio Erechim com os seus programas de auditório, né? E então, assim, pelo saudoso, apresentados por Tramontini, depois pelo Juvino Alves Martins, programas de auditório com grande apelo popular, uma audiência espetacular. E eu tive o prazer, então, de fazer recentemente até uma matéria sobre, assim, Canto Rio Grande, se eu não me engano, e tinha antes disso, quando surgiu a dupla Gildinho e Chiquito, né, surgiu lá no auditório da Rádio Erechim, na esquina da Torres Gonçalves, com a Maurício Cardoso. E eu não me esqueço que, num depoimento do Chiquito, né, quando do falecimento do seu Edson Serve, das casas Alegrete, que era um dos patrocinadores, que viria a patrocinar, o Chiquito e o Gildinho saíram para comprar um gravador e, vou tornar público isso, me parece que não tinham dinheiro e tinham que comprar a prazo e tal. E aí o vendedor, mas quem é que vai assinar? Liga para as casas Alegrete. E aí o seu Edson Serve, o que é que está fazendo aí a compra? Ah, o Chiquinho e o Gildinho. Pode vender tudo aí que eu assino e tal. Enfim, isso também foi um início de todo o sucesso que esses dois artistas hoje, né, do tradicionalismo, que difunde a cultura gauchesca, assim como o Marco Aurélio Pedotti faz há 30 anos, como ele confessou há poucos dias, também faz isso. Eu acho que a cultura em Erechim, em termos de imprensa, ela poderia e deveria merecer espaços maiores. Eu não me refiro quanto à parte musical. Quanto à parte musical, eu acho que as emissoras de rádio, até pela vivência que nós temos e tal, pela tradição, aqui tocam muita música tradicionalista, especialmente a música gauchesca regionalista, regional. Acho que poderia até estender um pouquinho, espraiar um pouquinho mais e pegar um pouco da música mais fronteiriça, enfim. Mas acho que está bem assim. Agora, do ponto de vista da mídia impressa, eu entendo que todos nós, de certa forma, falhamos ou contribuímos para fazer com que nós não tivéssemos os espaços que a cultura deveria merecer. Depende também do que a gente entende por cultura.
né? Eu me lembro muito bem que o antigo jornal A Voz da Serra, dos tempos mais passados, a gente tinha o hábito de fazer no aniversário do município e no aniversário do jornal uma edição especial onde a gente, claro que era para vender também mensagens, patrocínio, enfim, mas sempre tinha um tema específico e não raras vezes, eu participei de inúmeras, os temas eram voltados para a questão cultural. Digamos assim, quais as escolas, o nome das escolas, as histórias das escolas, enfim, o nome dos grupos tradicionalistas ou dos grupos culturais que nós tínhamos, né? Então, havia um certo espaço. Hoje eu acho que esses espaços estão se tornando, digamos, muito enxutos, né? Para desdizer isso, somente, digamos, a ideia que o Marco Pedotti teve de criar uma série para voltar a fomentar um pouco, e é isso que eu acho que o Histórias do Sul, contadas em prosa e versos, está conseguindo de alguma forma fazer. Nós temos aqui, ao menos neste primeiro bloco de programas, uma diversidade importante, voltadas à cultura, né, e que abrange 10 temas importantíssimos, culturais. Eu acho que o Marco pode ir pensando, quem sabe, em produzir outros tantos, né, porque a temática é bastante grande, e nunca esquecendo que também compete às escolas, aos professores, aos pais, especialmente, levarem para dentro dos seus educandários, incentivarem, fomentarem a leitura, a convivência de ações culturais. Eu acho que depende muito dos pais também, tudo isso aí. Não dá para deixar apenas para a imprensa, né? A imprensa tem tanta coisa com que aliás, a imprensa tem se perdido um tanto quanto nesses últimos tempos aí, e com o surgimento das mídias, das redes sociais, inclusive a imprensa oficial tem apanhado muito, né? O que, no meu entender, é um equívoco. Eu acho que nós jamais poderemos abrir mão da imprensa tradicional da forma como nós a conhecemos, que ela vem desde séculos, né? Lá de fora, veio para cá, enfim, veio aqui para o Brasil em 1808. Eu acho que é um perigo nós ficarmos apenas fomentando as questões através de redes sociais. A imprensa ainda é um pilar fundamental para toda e qualquer sociedade que queira se entender como uma sociedade democrática. De resto, quero agradecer o espaço aí e quero cumprimentar mais uma vez o Marco Aurélio Pedotti pela iniciativa que ele está tendo, pela coragem que ele está tendo. E eu acho que empresas da cidade, se for possível isso, se engajarem num projeto cultural que não vai morrer. Ele vai ficar gravado e vai ficar aí para sempre. E é o que, até onde eu sei, estou incentivando isso, que isso possa ter uma continuidade. Mas se puder contar com apoio, se eu tivesse uma empresa, eu trataria sempre de amarrá-la, associá-la a iniciativas culturais, sociais e ambientais. Foi um prazer poder participar aqui do Histórias do Sul, contadas em prosa e verso. Venho de longe trazendo nesta cantiga
frases nativas no meu modo de pensar. Sou lá de fora, me criei a moda antiga, já me conhecem pelo jeito de falar. E estes versos, meu amigo, te convida por mil andanças onde quer que deva estar. Se estiver triste e não encontra uma saída, cante este shot para as mágoas espantar. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz. Quem canta seu mal espanta, companheiro. Trago poeira, trago pampa, trago serra, canção singela num costume singular. Por amar tanto as belezas desta terra, meu pensamento não se cansa de rimar. Pelos caminhos onde eu tenho passado, levo o agrado e a alegria a ser igual. Porque cantando a vida se torna mais bela, por isso eu vivo sempre a cantar. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz. Chora acordeona. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz. Cantar é bom, é muito bom, é bom demais. Quem canta deixa a tristeza para trás. Meu caro irmão, me dê a mão, não sofras mais. Esqueça a dor, cante o amor, cante a paz.